Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando então o nosso estudo das quintas, A Caminho da Luz. Estamos no capítulo 21. Hoje vamos ver a parte final do capítulo. E quero convidá-los já para que assim que terminarmos o nosso livro, Caminho da Luz, vamos iniciar o estudo do livro Emmanuel. Já vou mostrar desde já para vocês, Emmanuel por Emmanuel. Esse vai ser o nosso próximo estudo. Quer dizer, não temos sequência. Vamos, enquanto Deus der força, nós estamos aqui, mandando bala. Então, como de costume, antes de iniciar, nossa irmã Marina vai fazer a prece para nós. Senhor Jesus, irmão querido, nós só temos que agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecer a Deus, nosso Pai, mais um dia de vida e a equipe espiritual que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Agradecer também ao nosso anjo da guarda, que está sempre conosco, não desiste de nós. E todos que vêm participar, os espíritos, amigos que vêm participar, os que vêm aprender. Que o Senhor nos proteja, nos fortaleça, ilumine cada vez mais as nossas inteligências para que possamos tirar proveito, o melhor proveito das lições deixadas pelo Mestre Jesus. Vamos pedir também para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados, e pedir a espiritualidade amiga que possa ir até os nossos lares, visitar cada cômodo, levando a paz e a luz para todos. Mestre Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, dando sequência ao nosso estudo, hoje nós vamos ver o item A França e a Inglaterra. Vamos estudar hoje, depois o Refúgio da América e os enciclopedistas e a independência americana. Aí nós encerraremos hoje. França e Inglaterra, Emmanuel trata aqui, por exemplo, praticamente, vou fazer um breve resumo, porque pelo que vocês vão ler no livro aí, é parte da história geral. O absolutismo na Inglaterra, a mudança das casas de Stuart para Bourbon, mudando as brigas, Cromwell fala a respeito de Cromwell e termina com o parlamento redigindo a famosa Declaração dos Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688. Então, o resuminho, para a gente não alongar tanto, podemos dizer que em 1603 tem início na Inglaterra a dinastia dos Stuart. Some ao trono. Estudo. Porém, o rei Jaime I e seu filho e sucessor Carlos I acreditavam no direito divino dos reis, o que causou sérios conflitos com os ingleses, que já tinham um parlamento estabelecido. Então, durante o reinado de Carlos I, a situação se agrava. O monarca tinha uma forte inclinação católica, o que tornou impopular com as comunidades protestantes. Tentou dissolver o parlamento, estabelecer o absolutismo e sofreu a revolta do povo, que o destronou em 1649, colocando em seu lugar Oliver Cromwell, né? Então isso aí faz parte das bagunças das casas reais, que no fundo tá as brigas, né? Já do catolicismo, do protestantismo, já de Henrique VIII também, aquela história que nós já vimos de criando separando a Igreja Católica da Igreja Católica, criando a Igreja Anglicana. Então tudo isso aí foi o furor que depois, né, começado com Roma, quando, né, assumiu o cristianismo, e onde o homem coloca a mão, cada um vai puxando a sardinha para o seu lado, e as coisas vão acontecendo cada vez deteriorando. E lamentavelmente o evangelho redivivo, o cristianismo redivivo, nessa época praticamente
foi, desde que das invasões do Nero, lá, as perseguições, tudo, foi deteriorando e sempre sendo colocado adereços ao bel prazer dos dirigentes, quer seja do clero, né, os papas que tinham um poder impressionante, que se rivalizavam com os reis, né, cada um com seus exércitos, e mortes, e matando manda matar um papa, envenena outro rei, isso aí foi essa anarquia, tudo em nome de Jesus. Então essas coisas complicam, e de Jesus a gente pode notar, lá da espiritualidade, sempre acompanhando e mandando sempre os seus emissários para ver se acerta. Vai lá ver se consegue alguma coisa. Mas vários emissários foram fantásticos. Por exemplo, Francisco de Assis, ele chacoalhou a igreja, chacoalhou mesmo, quando ele voto de pobreza, voltando realmente ao cristianismo primitivo, mas foi sufocado, né? Não teve como. Ele criou sim uma nova estrutura de assistência, de ajuda às pessoas, tudo, mas o clero ainda continuou, o poder clerical continuou forte. E aí foram seguindo. Então, toda essa bagunça ocorreu na França e na Inglaterra nesse período. Então, ele rompeu com o parlamento, dissolvendo várias vezes, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes. E começando uma guerra civil que durou vários anos, só terminada com a ação de Cromwell, que, de acordo com o parlamento, estabeleceu a república, do qual se torna o Lorde Protetor. Então, isso aí sempre mudou. Napoleão, tanto que Napoleão, por exemplo, quando Kardec nasceu, Napoleão estava reinando, né? Então, foi nessa época. Aí, gente, que a gente nota a influência espiritual do alto nas coisas. Tudo tem uma razão de ser. Então, prevendo já que Kardec seria, ele veio com essa missão, e realmente ele cumpriu dignamente a missão. Ele foi preparado para a missão como educador, usando um método de ensino fantástico que é de Pestalozzi, né, da Suíça, e criou teve, como se fala assim, uma bagagem intelectual muito forte. Foi preparado realmente para trazer a codificação, né, para codificar. Então isso é muito importante, essas mudanças que nós estamos vendo agora. Então vamos estudar na frente a Revolução Francesa. Então todos esses passos da história, lógico, as guerras não quer dizer que foram preparadas pelo alto, isso não existe. Ninguém vem para cá com o objetivo de fazer guerra, com o objetivo de matar, com o objetivo de suicidar. Ninguém. Só que todos nós temos o livre-arbítrio, que é a liberdade de fazer escolhas. E somos responsáveis pelas nossas escolhas. Feito isso, não é tolido de jeito. Não é tolido. Porque se não houvesse o livre-arbítrio, não haveria evolução. Analisa para vocês verem o lado bom. Porque o livre-arbítrio que fomos criados simples e ignorantes, correto? Então, aprendendo com o pensamento contínuo, nós começamos a fazer escolhas. E essas escolhas, toda escolha nossa tem uma consequência, certo? Então, aprendendo então com os nossos erros, a vantagem, o objetivo do livre-arbítrio é esse. Você errar uma vez, esse seria o supra-sumo. Você errou, arrependeu-se, não erra mais. Funcionou. Quer dizer, você adquiriu coragem para evoluir, já tirou uma negatividade. Olha, eu fiz essa coisa errada, mas aprendi, me arrependi, redimi e segui adiante. Essa é a função. Mas o problema é que as pessoas vão errando. Diz que o primeiro erro não é tão sério, mas o segundo erro já é uma escolha, né? O primeiro pode ser a ignorância, que você não sabe. É assim que é o objetivo do livre-arbítrio. Então, assim vai seguindo e foram tendo as decorrências. E aí entra a lei de causa e efeito, que é uma lei cósmica,
cósmica, vigente nos mundos de expiação e provas, regeneração, só vai perder o efeito lá nos mundos felizes, que não tem necessidade mais, onde não tem necessidade de encarnação, de reencarnação, e também os espíritos já estão puros, já têm o conhecimento da verdade, de como agir, e jamais eles vão fazer algo em desacordo com aquilo que está dentro deles, dentro de nós, né? Então esse é o nosso caminho, colocar dentro de nós um automatismo do bem, podemos chamar assim, que nós temos automatismo, tudo é automatismo, você andar é um automatismo, você não manda teu pé na frente e uma perna para trás, você está piscando, é um automatismo, você não vai falar, olho, pisca, volta, não faz, então é um automatismo do bem, você fala assim, isso bom, eu já aprendi, então aprendeu, acabou, não vamos fazer mais isso, então aquilo já não faz parte mais. É a mesma coisa do consumismo, que a gente fala que você tem que educar o consumismo, fazendo aquelas duas perguntas antes de qualquer coisa, eu preciso ou eu quero? Se você aprender isso, fazer a pergunta, lá na frente você não vai fazer pergunta mais, você vai chegar automaticamente, você fala, isso aqui, eu não preciso disso aqui, eu tenho, por que eu vou precisar disso? Mas para educar, você precisa fazer pergunta. Você vê aquela televisão linda, maravilhosa, de trocentas polegadas, nem não cabe na sala, mas eu quero porque tudo não tem, mas para quê? Né? Você quer, agora você precisa, se você precisar de uma TV, você não precisa comprar aquela, compra menor, vai fazer o mesmo efeito, não vai endividar, né? O que muita gente menos faz em casa de televisão. Então, pode você ver. O tamanho da parede. Não, tem até uma charge que eu vi um dia desse na internet, não sei se vocês viram, um casebre, Vi. E a televisão desse tamanho, assim, para fora. Para fora da casa, porque não cabe, é controle. Ele na portinha da casebrinha dele, com o controle remoto, a televisão não cabia dentro da casa. Esse é o consumismo, né, que a gente tem. Então é aí que a gente entende que essas coisas é para domar o nosso ego. Tudo é para domar o ego. Porque quando nós domarmos o nosso ego, nós estamos evoluídos, nos tornamos espíritos evoluídos. É um longo caminho. O ego foi necessário lá no instinto, lá no animal. O instinto é o ego, o animal tem que alimentar, ele tem que matar para alimentar. Então, ele já sabe disso. Então, é para mim, é a subsistência. E a gente tem, por exemplo, o valor que a gente dá à vida. É impressionante, é o ego nosso, porque nós temos que preservar a vida. Então, nós fazemos tudo para preservar a vida. Você corta um touro, você pula do rio sem saber nadar, não interessa, mas... Entra na lei de conservação. Lei de conservação. Então, ele é necessário. Mas quando começa ele a tomar conta de todos os nossos atos, complicou. É como as guerras que nós estamos vendo aqui. A decisão tudo é de ego. Tudo é ego. Ego de uma nação, de um dirigente, que não está nem aí com o povo. Morreu tanto, é um número. Morreu 20 mil lá na Ucrânia, morreu 20. Morreu 20 só. Tá bom, tá ótimo. Quer dizer, causa e efeito. Então, além do causa e efeito individual, tem o coletivo. E nós fazemos parte do coletivo também. E vai. E a cobrança, gente, naturalmente, não tenham dúvida disso. Chega na hora que precisar. É assim que a gente entende. Então, quem que foi esse Cromwell da história, que fala tanto aqui? Foi um general e político inglês que nasceu em 1599 e morreu em 1658. Destacou-se pela defesa do puritanismo. Foi um dos mais obstinados adversários do rei Carlos I, que ajudou a depor e proclamou a República em 1649, tornando-se o homem mais poderoso da Inglaterra na época. A partir de então, a Inglaterra passa a ser uma república, com Cromwell assumindo o papel de Lorde Protetor, cargo vitalício equivalente ao de um rei. Possuía o poder de convocar e dissolver o parlamento. Olha para você ver o poder, não, praticamente um rei, né? Desde que obtivesse o voto da maioria do Conselho de Estado. Cromwell usa esse poder de dissolução do parlamento 2 vezes, instaurando uma ditadura. Olha o ego aí. Tirou uma coisa para conseguir e de repente modificou.
já subiu nas tamancas, já criou a ditadura. Porém, devido à eficácia das suas medidas econômicas, da sua diplomacia, Crowell não recebe grande oposição, porque ele tinha popularidade apesar de tudo. Foi o Getúlio Vargas da época, né? Que, mesmo sendo um ditador, criou a CLT, que olhou pelo até desvalido, né? O trabalhador que não tinha direito nenhum no Brasil, que tem um livro também sobre Getúlio, psicografado, eu esqueci o nome, já li. Wanda Canuto. Eu não sei, Tem, né? Que ele conta que ele foi um missionário que veio também para ajudar, ajudou nesse ponto, né? E falhou em outros, lamentavelmente, mas deixou a sua marca também. Foi preparado a espiritualidade para a preparação do Brasil. Esse livro é muito bom, viu? Muito bom, sim. Muito bom. Com sua morte, seu filho e sucessor abdica do título de Lorde Protetor e é restaurada a monarquia, devolvendo o trono aos Stuarts, com Carlos II em 1658. Tudo de novo. Tudo de novo. É a roda, né? Então, a Inglaterra cumpriu seus nobres deveres, né, podemos dizer assim, consolidando as formas do parlamentarismo que até hoje funciona na Inglaterra, né? O que Carlos II tentou fazer? A título de curiosidade para a gente saber. Tentou introduzir a liberdade religiosa, isso é muito importante na Inglaterra, tendo suas intenções barradas pelo parlamento. Ele queria dizer que todo mundo podia ter a religião que quisesse, eram livres. Mas o parlamento bloqueou. Por quê? Porque queria o fortalecimento da igreja anglicana, que ali já tinha separado da católica, então era muito importante ali. Aí uma crise se estabeleceu, quando descobriu-se que o irmão do rei, Jaime, era católico. A crise deu origem a dois partidos, um pró-exclusão dos católicos e outro anti-exclusão. Olha as brigas. Sendo que o rei se aliou a esses últimos, anti-exclusão. Após a descoberta de uma conspiração para matar o rei e seu irmão, alguns líderes do partido pró-exclusão dos católicos foram executados e o parlamento foi dissolvido. Era o ano de 1681. Assim, Carlos II governou a Inglaterra sozinho até sua morte em 1685. Então passou por essas mudanças, tudo envolvendo a religião. 80 anos por aí. Tudo envolvendo. Aí assumiu quem? Um rei católico, né? Olha a bagunça já começando. Um rei católico assumiu, que era o irmão dele, Jaime II, sendo a sua religião um dos motivos da sua popularidade, porque ele é católico num país anglicano, e protestante e anglicano, complicado. Ele tinha tendências absolutistas, que não foram aceitas pelos ingleses. Em 1688, o povo recorre a Guilherme de Orange, o genro e sobrinho protestante dele. Nossa, e a anarquia ali é tudo da família? Um é daqui, outro da Espanha, outro da lá, outro da Áustria, tudo farinha do mesmo saco. tudo. Tudo entre eles. Dom Pedro, aqui Dom João VI, já parente na Itália, na Áustria, tudo isso aí. Normalmente casavam primos com primos para seguir. É desse jeito que é. Então esse Guilherme de Orange invade a Inglaterra e antes que pudesse entrar em consenso com Jaime II, esse último fugiu. Jaime II fugiu. Assim Guilherme de Orange foi coroado rei da Inglaterra. Tomou o poder pela força. Ao assumir o trono, Guilherme e sua esposa Maria II assinam a Declaração dos Direitos feitas pelo parlamento. Dessa forma se estabeleceu definitivamente o sistema parlamentarista da Inglaterra, abrindo as portas para a democracia e para as demais nações, que funciona até hoje. E é uma das democracias mais perfeitas. A democracia, a monarquia, praticamente lá ficou uma estrutura, como se fala, histórica, que o povo gosta, mas não apita nada, só dá despesa. Decorativo, mas o inglês gosta das ritualísticas deles ali, gosta da troca da guarda. Tradição, né? Tradição, são muito tradicionalistas. Então eles pagam com gosto aquilo, é uma fortuna, eles têm uma fortuna imensa. Mas a democracia funciona. Fecha o parlamento,
cai o primeiro-ministro, faz das eleições, quantas vezes tal. Então, realmente bem. E lá a democracia ela é muito interessante, porque lá é o seguinte: o reino ali é dividido em como se fosse comarcas, assim. E ali, um candidato dali é que vai ser lá. O candidato da comarca A não pode ser votado na B, ele vai ser representado ali, então ele é cobrado. Então o deputado ali que é eleito ali, ele é eleito por aquela região. E não é aqui que nós votamos aqui gente lá do norte de Minas, nós votamos aqui e vice-versa, essa salada, né? Então lá o compromisso, esse voto é o voto distrital. Então são feitos por regiões. São cobrados. São cobrados. E o seguinte, os eleitores têm a capacidade de caçar o deputado que não cumpriu aquilo da sua promessa, ou seja, da sua plataforma eleitoral. Igualzinho aqui. Aqui no Brasil. Que coisa impressionante. Aqui nada como uma mala de dinheiro resolva, viu? Chega lá, ó, conta pra mim aqui que tem tanto aqui. Lamentavelmente ri, mas é triste, né? É triste, é muito triste. Porque aqui, eu estou dizendo, nada que uma mala de dinheiro não resolva. Eu sou contra. Joga um dinheiro no colo do outro lá. Eu sou contra, ele vai diminuir na folha. Joga mais uma. Estou pensando. Mais uma, sou a favor. Pronto. Onde está a convicção? Mas, lei de causa e efeito. Não se esqueçam disso. Pode ser que a gente não veja, já estamos vendo muita coisa. Pode ser que muita coisa não vamos ver. Mas os nossos descendentes irão ver, com certeza. Vamos ver agora o refúgio na América. Então, a América, nós já vimos, foi realmente preparada. O Alto preparou essa chegada, as descobertas, nós já vimos semana passada, né? Essa descoberta do novo mundo, exatamente para preparar essa região para o futuro. Brasil, América do Norte, o cérebro, América do Sul, o coração, para controlar. Então, o cérebro, os Estados Unidos é o xerife, foi o xerife do mundo, sempre procurando, respeitando a democracia, não interessa as bagunças dele, mas o cérebro. E o Brasil, quando já preparado, já antevendo que o Espiritismo não teria chance de seguir adiante na França. Então, muitos daqueles que já foram preparados, que iriam reencarnar na França, não foram e foram trazidos para o Brasil, exatamente para essa chegada, para como sendo o coração do mundo, pátria do Evangelho, que esse é o objetivo do nosso país. Falta muito ainda, mas a semente está lançada. Hoje a doutrina espírita, as pessoas, não só a doutrina, mas as pessoas com conscientização já têm conhecimento da reencarnação. Não é só os espíritas que pregam. Hoje, praticamente, metade dos católicos aceitam a reencarnação no Brasil como uma coisa natural. E é muito importante vocês conversando. Na próxima encarnação vem isso aí, tal. Então, está pagando de encarnação passada. Você vê gente que não é espírita falando, está de sofrimento, está pagando algo de outras vidas, está vendo? Então, isso aí é exatamente as coisas que vão, porque na realidade não é o objetivo do Espiritismo ser uma religião, uma doutrina de hegemonia, que só ela, não, hipótese alguma. O objetivo é que seja as outras. Pega os postulados. Quais são os postulados? São simples. Deus, né? Comunicação entre os vivos, entre aspas, e os mortos, entre aspas, naturalmente. Reencarnação e tirar essa ideia de céu e inferno. Feito isso, pode ter o ritual da tua missa, do teu culto protestante, numa boa, sabendo, gente, vamos preparar os protestantes, os pentecostais, vamos preparar então para ser os melhores agora, para que numa próxima você não vai reencarnar
corpo seu não vai voltar ao mesmo corpo que eles acham aí, que é uma coisa que a ciência já comprovou, que não tem como. Poderia, mas por que Deus vai derrogar as leis naturais da ciência? Por quê? Se tudo tem uma lógica, tudo tem uma evolução. É a pergunta que a gente faz. Então, esse refúgio da América é muito interessante. Vou ler o primeiro tópico, primeiro parágrafo. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Engraçado, muito para a gente ver aqui, parece que a maioria veio como provação para cá então, né? A gente vê essa última aqui, a maioria lá na Europa estava preso a reencarnações expiatórias, provações expiatórias. Então aqueles que vieram para cá realmente já vieram com ideias de liberdade, de fraternidade, apesar que o homem acabaram com os índios na América do Norte e acabaram com os índios no Brasil, né? É um fato também lamentável, mas tudo tem seu preço, né? Vamos ver. Mas só o fato deles saírem da Europa e virem para uma outra região, veja bem, nem trazia família, muitos eram bandidos, sei lá o que. Sabe? Largar tudo para iniciar uma nova vida, isso espiritualmente falando é muito interessante. Agora o mais interessante, a história dessa gente que veio. Agora o mais interessante que eu acho é quando os imigrantes escolheram o Brasil, aí não é descoberta mais, é aqui, no século XIX, final do século XIX, já chegando japoneses, alemães, italianos, gente que o Brasil deve a essa migração, vocês não imaginam. Quanta cultura, quantas coisas boas nós aprendemos com eles, chegaram. Tudo isso ajudou para fomentar o que, gente? Aí você vai ser coração do mundo, o que é? Todas as nacionalidades têm representação no Brasil. E independente de sermos passados por ditadura, por Estado Novo, nada, sempre o Brasil foi aberto para receber imigrantes em qualquer época, em qualquer situação. E essa imigração é interessante também, porque essa imigração veio vindo colaborando com o emergir do Brasil como o Brasil, porque hoje em dia a imigração é pelo mundo inteiro, gente saindo da guerra e indo lá para Londres, todos os países da Europa estão cheios de imigrantes, mas é completamente diferente dessa imigração que veio. Totalmente, porque lá é uma imigração hoje na Europa, na África, na Ásia, uma imigração guiada pela lei de causa e efeito. Foram aqueles que foram judiados, volta e vice-versa. Já a imigração do Brasil, praticamente não. Vieram novas, já vieram com ideias novas de trazer a cultura deles. Um país novo, né? Hoje os japoneses trouxeram para nós tecnologia, tudo, os alemães, o ucraniano, poloneses, tem tudo, uma coisa fantástica. E saíram, a grande maioria desses netos ou bisnetos de imigrantes do sul, foram colonizar o nosso norte, Acre, Roraima, Rondônia, levando essa cultura bonita para lá, que era selvagem, não tinha nada. Então, olha a beleza do nosso país, gente. Então, o país tem tudo para dar certo. Então, não é puxar assim, ser utópico, não. É questão de tempo. Tudo vai purificando devagarzinho, vai acontecendo. Novas ideias estão chegando, espíritos novos estão chegando, com ideias boas, já com ideias já pré-concebidas lá no mundo espiritual. Chega aqui, vamos desabrochar. Novos juízes, novos médicos, todas as profissões serão renovadas para o bem, não tenho dúvida disso. Mas, Bocardo, a gente já pode reparar que uns anos atrás, quando se falava assim do juiz, era um senhor, um delegado. Hoje não. São meninos. É uma jovem que está aí, está no juizado, nas delegacias,
Promotoria, né? Promotoria, tudo jovem. Médicos jovens, fantásticos, já tem uma ideia. A gente já imaginava Isso. Mesmo, mas hoje não é mais assim. Todas as profissões, analisa você. Arquitetura, engenharia, tudo já chegando. Então, eu não vou ver, muitos irão ver aqui, mas o Brasil vai dar certo, já deu certo. É um país jovem. Jovem, tem 523 anos, gente. Descoberta é muito pouco perto da história mundial, não é nada. Nós estudamos aqui há 30 mil anos, já tinha a civilização chinesa. 30 mil anos, nós temos 500 anos só, né? Então, resumindo isso aí, Emmanuel diz que descreve, né, a América como o cérebro da nova descrito por Emmanuel como o cérebro da nova civilização. Foram para os Estados Unidos da América, ainda colônia inglesa, os espíritos cansados das lutas políticas e religiosas promovidas pela sua pátria-mãe, na Inglaterra, acabamos de ver. Ao contrário do que aconteceu inicialmente nas colônias portuguesas e espanholas, os Estados Unidos foram colonizados por pessoas que buscavam um novo lar, criando desde o início o sentimento do patriotismo. Agora aqui nós fomos explorados, tiradas as riquezas, o ouro que a Espanha tirou também dos astecas, dos incas, dos maias, dizimou esses povos, como os portugueses também dizimaram os povos aqui, e também o ouro, o diamante, o pau-brasil, tudo isso aí, mas não interessa, mas precisava disso. Tanto que ficou o Brasil, até a chegada praticamente dos jesuítas que vieram aqui, ficou praticamente esquecido, só vinha para cá, uma povoaçãozinha em Salvador, outra ali, lá em Recife, alguma coisinha, e sem povoação, nada. Aí depois que foi estimulada, sim, chegando, e no final do século XVIII, né, aí começou realmente as coisas, a migração foi trazer coisas muito interessantes para nós. Ok, gente? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os enciclopedistas. É para comer ou para beber isso? Vamos ver o que é isso. Você vê o que é enciclopedista, né? O enciclopedismo, para quem não sabe, eu também não sabia, fui aprender estudando também aqui, foi um movimento filosófico-cultural originado no Iluminismo, desenvolvido na França por Diderot e D'Alembert, foram os dois, e que buscava catalogar todo o conhecimento humano a partir de novos princípios, da razão da Enciclopédie, que é o nome, uma obra monumental com 35 volumes. Eles quiseram dar um novo banho de conhecimento. Iluminismo, Renascimento, começou. Cultural, religioso, vimos aqui. Então eles fizeram cientificamente, né, eles promoveram o avanço da ciência e do pensamento secular e apoiaram a tolerância, a racionalidade e a mente aberta do iluminismo. Foi um movimento fantástico. Olha aí, gente, a preparação no mundo espiritual. E já chega, o Renascimento foi preparado lá exatamente para isso. Então o objetivo principal da enciclopédia era compilar tudo que existia, todo conhecimento que fosse relevante de todas as áreas e colocar numa enciclopédia. Seria a Barça o povo, hoje, né? A Britânica, que, né? Hoje a criançada nem sabe o que é isso mais. A gente falou, consegui ter uma Barça, nossa senhora, coisa mais difícil do mundo. Pagava em 24 meses para pagar, para ter uma coleção. Todo conhecimento nas áreas de história, geografia, economia, matemática, filosofia e artes. Então, esses 35 volumes pegavam tudo que tinha no mundo. Olha que trabalho, não tinha internet, as comunicações era via lombo de burro, praticamente, né? E navios, só isso, né? Então, o que ela tinha como elemento que norteava eles? Liberdade individual, olha que coisa de louco, gente. Comercial e industrial, de pensar, escrever e publicar. Tinha oposição clara às ideias religiosas e ao absolutismo político.
que eram considerados obstáculos à liberdade. Porque a religião na época tolhia a liberdade, por incrível que pareça. Nós aprendemos aqui. A noite de São Bartolomeu, que brigamos, batia, matava. A Inquisição, que mandava para a fogueira. Gente, nós fomos terríveis, viu? Nós fomos. Todos nós estamos aqui com esses carinhos de santinho nosso aqui. Já vivemos outrora. Estivemos por lá. Mas Persistente, não tenha dúvida. Eu acho que nós somos muito bem assessorados no mundo espiritual. Vai e volta, vai, oh, você não aprendeu, vai, você vai voltar agora, vai, sofre um pouquinho, mas vai aprender até que estivéssemos aptos para começar a compreender a dinâmica da vida. Dinâmica. Morrer, nascer, morrer, renascer. Aí a gente vai entendendo as nossas virtudes e as nossas escabrosidades, para dizer, né? É isso aí. E vamos seguindo em frente. O que mais que nós vamos falar sobre os enciclopedistas? Vários intelectuais da época colaboraram nesse projeto, entre eles Buffon, não sei como é que fala, naturalista inglês, francês, Jacques Necker, economista e político suíço, Turgot, economista francês, Condorcet, filósofo, matemático e político francês, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, principais filósofos do iluminismo, que nós vamos ver esses três aqui na Revolução Francesa, eles foram participados lá. Eles escreveram sobre filosofia, política, economia, artes, ciências e educação e o saber em geral. Então, gente, aí voltando ao livro, isso aqui eu fiz um resumão para a gente saber o que era realmente a enciclopédia. E educando o povo, né? Exatamente. Porque a gente sabia ler. Porque na realidade tem que existir um grupo, uma elite, tem que existir. Sim. É onde chega o saber e dali é como se fosse uma captação de água. É a caixa d'água grande, podemos dizer assim, chega tudo ali, os conhecimentos, para um grupo. E esse grupo tem que ser diluído. É os encanamentos que estão saindo, chegando na matemática, nas escolas, na história, na geografia, e vai diluindo devagarzinho. Então aquele conhecimento enorme de uma caixa de milhares de litros, vai 2, 3 litros para cá, 4 litros para cá. Então devagarzinho esse conhecimento vai sendo diluído, e é o que nós estamos fazendo, aprendendo. É assim que nós vemos que a espiritualidade não para. Então, Emmanuel cita aqui, eu fiz o resumo, vou ler o primeiro parágrafo. No século XVIII, iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência reencarnados, particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Que direito divino é esse que achava que, Deus deu poder para mim, que eu posso matar você, posso tomar o que você tem, posso fazer tudo? Que direito divino que é esse? É um direito divino que o homem inventou. Como muitas áreas dos muçulmanos hoje em dia. Ainda tem isso aí, né? Então, esse reformador, como falamos há pouco, foram Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Então, foram coisas que fizeram. Então, praticamente, se vocês entrarem lá na Wikipedia, coloca os enciclopedistas para vocês verem lá. Muito grande mesmo a história. Eu tirei só um resuminho para a gente ver, é muito interessante para ver. Muito mesmo. Eles foram instrumentos ativos do mundo espiritual, Emmanuel diz aqui, para a regeneração das coletividades terrestres. Coletividades, ou seja, veio para falar para toda a humanidade terrestre, esse conhecimento. E a França foi a pátria do iluminismo. Dali, tanto que até hoje ainda fala que Paris é a cidade de luz, né? Fala que é a cidade de luz, que tudo irradiava da França. Por isso que Kardec nasceu na França, por isso que Kardec começou com o espiritismo na França, porque a França era o polo irradiador, cumpriu a sua missão, cumpriu.
usou mal, tá, o seu poder, está recebendo de volta agora. O que foi? Foi colonialista, fez todas as misérias de guerras na África, subjugou nações na África, fez miséria. Agora parou, está lá numa bagunça danada, de brigando com imigrante e aquele salseiro dele lá. Então, mas cumpriu a sua missão. Então, vez por outra, a espiritualidade vê aonde é mais fácil prosperar as ideias melhores e são dirigidas para aquele local. Aí que está a beleza da vida. Diga. Pois é, e a França é o resultado dos druidas que por lá viveram, dos celtas, tudo. Intelectuais, imagina, um pouco mais sábios de épocas, de séculos atrás. Exatamente. Ali ficou a raiz, né? A raiz. Então tudo tem uma sequência. Então a hora que chega e acha uma coisa intransponível aqui, que vai demorar, que precisa, porque a Terra tem um tempo, tempo corrido no espaço, né, de evolução. E esse tempo, ele não para. Por quê? Porque o mundo físico tem um tempo também, nós já estudamos na Gênesis aqui. Tem o tempo de formação do planeta, de uma coisa, e o tempo que ele vai se destruir. O Sol está lá, um dia ele vai apagar. Ele está em ebulição lá constante, mas um dia ele não é infinito, ele é finito, como a Terra. Então, chega num ponto que precisa avançar, tem que dar um pulo. Então, essa descoberta, por exemplo, do Novo Mundo, que nós vimos lá, que foram todos guiados lá em Portugal, né, que dominou praticamente os mares, né, a escola de Sagres, lá que nós vimos aqui, tudo, exatamente preparação. O Novo Mundo foi preparado para no momento certo ser descoberto, né? Ou melhor, já tinha sido descoberto por outros povos, nós sabemos, antiquíssimos, né? Antiquíssimos, porque os astecas, os incas, não vieram do nada. De onde que eles vieram? Já vieram, ou se vieram de Capela ou de outro do orbe, veio, já foi para lá, mas conhecido e documentado foi a partir então, do século XVI, tem né? seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, a espiritualidade dirige isso aí para aquilo que realmente há necessidade, não é verdade? Então, os enciclopedistas então foram muito importantes. Eu vou ler o último aqui, o último parágrafo. Os historiadores há que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pede ao indivíduo público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina da Rússia, quer dizer, ela queria, e dos príncipes da Prússia, contra a integridade da França, mas semelhantes afirmativas, diz Emmanuel, representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi do sacrifício desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais que se orgulham os povos modernos. Então está dizendo que a Catarina da Rússia que deu dinheiro para eles fazer isso, não interessa. O importante é que a missão deles era essa e foi feita. E resolveu. Está aí. Então, gente, aprendemos a enciclopedista. Vamos falar um pouquinho agora sobre a independência americana, nosso último aqui. Muito interessante. Eu vou fazer o resumo, depois a gente volta no livro. Então, descrito como Emmanuel, como nós já falamos há pouco, como o cérebro da nova civilização, foram para os Estados Unidos da América, ainda colônia inglesa, repetindo, os espíritos cansados das lutas políticas e religiosas promovidas pela Inglaterra, ao contrário das colônias portuguesas e espanholas, falamos há pouco, que foram colonizadas por pessoas que buscavam um novo lar, criando desde o início o sentimento de patriotismo. São extremamente patriotas. Eles amam a pátria, defendem a pátria, defendem a bandeira. Realmente tem esse cunho, já veio de lá. Uma que a cultura deles que vieram para cá era a nata dos colonizadores que vieram, os primeiros era a nata.
Realmente eles eram cultos, muito cultos. Aí ocorreu a separação. Vocês já viram, nós já assistimos filmes, né? O imposto do chá, né? Começou lá, Paul Revere, que já estava correndo lá, a história de bater o sininho correndo. Tem até um desenho do Pica-Pau que fala, Paul Revere, toca o sino, está sendo os ingleses chegando. Então, foi imortalizada no cinema isso aí. Quando a Inglaterra passa a taxar a colônia com impostos que seus representantes não haviam votado, representantes lá, né, da América, o que feria os seus próprios princípios, os colonos se mobilizaram para tornar sua terra livre da metrópole. Então, após uma guerra sangrenta, apoiados pelos franceses, olha que como a França tinha rixa com a Inglaterra e ela estava no Canadá, ela apoiou os americanos contra os ingleses, tudo por os interesses, né? E aí foi a briga depois que a Inglaterra brigou lá e dividiu o Canadá também entre França e Inglaterra, os interesses, né? O exército americano vence as tropas inglesas em 4 de julho de 1776. É o popular feriado de 4 de julho para tudo os Estados Unidos, né? 4 de julho de 1776. É proclamada a independência dos Estados Unidos da América com a aprovação da Declaração da Independência, redigida majoritariamente por Thomas Jefferson. Sua Constituição se baseia nos princípios iluministas, olha aí, gente, os princípios lá da França, que estavam se disseminando na França no século XVIII, e sua independência repercutiria no Velho Mundo. Realmente foi um baque, né? E aí começou. Então, voltando a isso aí, eu fiz um resumo. Agora, o que Emmanuel fala para nós? Que as ideias nobilitantes dos autores da enciclopédia e das teorias, novas teorias sociais, haviam encontrado um mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. A democracia já estava fincada ali, né, como parlamentarismo. O mundo invisível aproveita desse modo uma grande oportunidade, olha aí, o mundo invisível, deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. Enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio que ela própria havia afirmado, de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, quer dizer, a lei da Inglaterra é essa. Mas só que ela voltou lá e os americanos não votaram as taxas. Então, nós seguimos o que vocês falaram, nós temos que votar, não aprovamos essas taxas. Os americanos resolvem proclamar a independência, tudo porque o chá foi taxado. O chá era outras coisas, mas o chá também, eles foram saqueados, Davi, que chegaram da Inglaterra com o chá, e aquilo ali foi o princípio da revolução, né, da guerra civil praticamente, que fez a independência da América. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 76, organizando posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Essa Constituição, houve poucas mudanças da Constituição inicial, acho que não sei quantas, poucas emendas, ainda é a Constituição, lá do princípio formada. Então eles respeitam mesmo a Constituição, muito. Isso aí é importante para a gente ver. Então, gente, 28 anos antes de Kardec nascer. Verdade. 28 anos antes do Kardec. Gente, agora vendo agora sobre a ótica espírita, o caminhar da evolução da história, lógico que nós não estamos sozinhos, lógico que a espiritualidade está mandando. Se mandou até que nós estamos estudando aqui, por que vai deixar de mandar então? Sendo que a Terra está passando por esse momento previstos. Mas quem que previu? Ele encarnou aqui só para falar, para mostrar o amor, o que é o amor, o que é isso certinho, e mostrar que os sinais dos tempos irão chegar, o tempo de mudança.
Só que ele falava sobre uma forma de alegoria, que as pessoas acharam que ia se acabar o mundo, que ia ser uma desgraça, e não tem nada disso. Então as coisas estão acontecendo. Precisamos estar sempre animados, otimistas, apesar de tanta coisa ruim que a gente vê. Não assistam jornais mais de tragédia, por favor. Tira, larga a mão disso. É preferível ver fofoca na televisão do que ver tragédia, sabe? Política e tragédia, larga a mão disso. Higienize o pensamento, é o que eu deixo para você que está nos assistindo também. Higienize com coisas boas, leituras boas. A internet é uma coisa fantástica de coisas boas que tem. Temos muita coisa para aprender, para nos divertir, para nos instruir. Vamos sermos arautos das boas notícias. Não vamos devagarzinho infundir coisas negativas para as pessoas. Vamos relevar, aceitar as pessoas como elas são, respeitando as suas opiniões, apesar de não concordarmos às vezes, mas respeitar. Por quê? Porque cada um sabe o que faz, cada um é responsável por aquilo. Por quê? As pessoas que pensam diferente, que querem pedir a nossa opinião, é uma coisa. Por que você acha disso? Agora, eu querer mudar uma pessoa, é a mesma coisa que você falar uma palmeirense para te tornar corintiano. Você vai ter morte e não vai conseguir. Então isso não existe. Então aí que a gente tem que fazer é viver bem, em paz conosco e com todos. Às vezes a gente fica com raiva de ouvir certas coisas, não tem importância. Só que a raiva é o seguinte, do jeito que ela entra, sai. Entra por aqui, sai por aqui. Passou um pouquinho, está livre. E o que a gente tem, aquela pessoa que está num lugar fazendo uma coisa errada, que a gente sabe, e não quer ouvir, tudo bem. Não vamos julgar. Deixa as coisas acontecerem. Ok, gente? Alguma pergunta? Então, se assim Deus o permitir, e com certeza vai nos permitir, iniciaremos na semana que vem o capítulo 22, que vai falar sobre a Revolução Francesa. Que não é muito grande não, viu? Que vai chegar França no século XVIII, a época das sombras, contra os excessos da Revolução, período de terror, a Constituição, e vamos chegar em Napoleão Bonaparte e vamos chegar em Allan Kardec, o nascimento dele. Vamos estudar na próxima semana, então. Ok, gente? Então vamos encerrar. Eu vou me despedindo de vocês, desejando a todos uma ótima semana, muita paz, muita energia boa, muita luz, que nós possamos, todos nós, você que está nos assistindo também, levar luz às pessoas com quem convivemos. Como levar essa luz ao estranho? Um bom dia, um sorriso, um olhar afetuoso, tudo isso faz parte da vida, gente. É muito importante. Eu falo porque é tão bom quando a gente recebe algo de um estranho, um bom dia com um sorriso, que revitaliza a gente. Então, vamos revitalizar os outros também, ok? Então, vamos ouvir agora a prece de Cáritas que a nossa irmã Eliana vai fazer para nós. E me despeço de vocês, então, até a próxima semana. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber
nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja.